A paz do Senhor a todos. Hoje vou trago uma palavra que é sobre a visão do vale do ossos secos. Mas antes de começar, eu vou orar. Pai amado, eu venho diante da tua santa presença te pedir perdão pelos meus pecados, seja por pensamentos, ações e atitudes, e pedir mais uma vez que eu seja usado através do teu Espírito Santo, Senhor, que eu não falo em carne, mas através do teu Espírito Santo. E que essa palavra possa trazer esperança, abrir os olhos de entendimento, fazer entendermos que tudo é possível, Senhor. Tudo é possível. Para ti, nada é impossível. Mesmo que os olhos dos homens é impossível, mas para ti, nada é impossível. E eu oro para que muitas almas possam ser alcançadas e que essa palavra possa aumentar mais e mais a fé, Senhor, em Cristo Jesus, reconhecendo que nada somos sem ti, meu Pai. Em nome de Jesus, amém. Então eu vou ler Ezequiel 37, que vai do 1 até 14, que diz assim, que é a visão de um vale de ossos secos. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, eis que estava sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor Deus, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. A estes ossos, eis que farei entrar vós o espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso o seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem. E diz ao espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Portanto, profetiza e diz, assim diz o Senhor Deus, eis que eu abrirei os vossos sepulcros e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu sou o Senhor. Disse isto, que eu sou o Senhor, disse isto, e o fiz, diz o Senhor. Então, nós sabemos que o profeta Ezequiel, ele teve uma visão, né? Que Deus, pronto, fez com que ele se fez ele sair em espírito do Senhor e pôs ele no meio de um vale, que estava cheio dos ossos secos mesmo. Então, Deus perguntou nele, perguntou dele, filho do homem, porventura verão esses ossos? Então Ezequiel respondeu e eu disse, Senhor Deus, tu o sabes. Então, como quem diz, quando Deus perguntou, é, filho do homem profetiza sobre esses ossos, então ele disse assim, então o que é que Deus quis dizer com isso? É possível que eu possa dar vida a aquilo que está morto, os ossos, que possa dar vida àquilo que está morto? Se nós podemos ver, né, mais ou menos, o que é que isso quer dizer? Pronto, está-se a referir ao povo de Israel, né? Eles durante o exílio na Babilônia, porque nós sabemos que Jerusalém foi destruído, né? Que o rei não sei como é que se diz o nome dele, Nabucodonosor, pronto, eles todos foram, prontos, foram todos para a Babilônia, né? Foi quando foi destruído, quando Nabucodonosor destruiu Israel, essas coisas todas, porque o que é que isso aconteceu também? Por causa que o povo andava na rebeldia, então eles foram apanhados pelo seu próprio inimigo, foi por causa que andavam na desobediência. Então foi destruído por. Então essas pessoas lamentaram. O povo de Israel lamentou, já tinham perdido a esperança. Porque aqui diz, quando ele diz assim, onde é que fala o versículo antes que eu li, dá-me só um segundo. O que eles disseram que está aqui, né,
em Ezequiel, no verso 11, que diz assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. E eis que dizem, eles diziam assim: eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então eles tinham perdido a esperança diante de tudo, durante o exílio na Babilônia. Eles perderam, pronto, perderam a esperança, lamentaram. Então, mas o Deus ouviu. E que eles já tinham perdido a esperança. Porque eles mesmos disseram: nós mesmos estamos cortados, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, nós mesmos estamos cortados. Mas Deus ouviu. Então ele disse assim: portanto, profetiza e diz assim: diz o Senhor Deus: eis que eu abrirei o vosso sepulcro e vos farei subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Porque eles tinham que sair, foram todos para a Babilônia, foram presos, né? Foram para a Babilônia durante o exílio, né? Estavam prontos. Por causa que isso aconteceu? Porque eles estavam na desobediência, idolatria, então tinham destruído a terra de Israel. Mas Deus prometeu que eles trazer de volta para a sua terra, o seu povo, de volta para a sua terra. Então, e que ele ia restaurar aquilo que estava parecido, que estava tudo perdido, aquilo que estava morto. Então, quando ele diz assim para Ezequiel, diz assim: e me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Pode viver esses ossos? Deus perguntou a Ezequiel: pode viver esses ossos? Então ele disse: tu sabes, Senhor Deus, tu sabes. Então, ok, Deus pode dar a vida àquilo que está morto. Assim como ele fez com esses ossos, essa visão que Ezequiel teve, que Deus levou ele em espírito, né? E que ele teve essa visão, que ele, como eu disse, né? Fez passar por vales em volta deles, eis que eram muitos, numerosos sobre a face do vale, eis que estavam sequíssimos, esses ossos estavam sequíssimos. Então ele teve a visão do vale dos ossos secos, que Deus ele fez. Então perguntou se ele pode dar vida àquilo que está morto. Deus perguntou a Ezequiel. Então ele disse: olhei, e depois disse: eu porei os nervos sobre vós e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei, como se deu uma ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. Eis que se fez o buliço, e os ossos se chegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Então, e ele me disse: profetiza. O Espírito profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, quando Deus diz isso para Ezequiel. E diz ao Espírito: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, o Espírito de Deus, assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande e extremo. Então, Deus pode dar vida àquilo que está morto. E o que é que isso nos faz ver? Que às vezes parece que tudo está perdido, né? Dessa palavra da visão que Ezequiel teve. Isso nos mostra que Deus tem poder sobre todas as coisas, que Deus pode restaurar aquilo que está, parece que está perdido, aquilo que está morto, ou mesmo restaurar uma vida, trazer vida àquilo que está morto, a uma alma que está morta espiritualmente. Deus pode restaurar essa pessoa, ou alguém que tem vícios, ou alguém que perdeu a esperança, que está sem esperança, porque a gente estamos a ver com os olhos da carne, não há mais esperança, está tudo destruído. Não, Deus pode restaurar aquilo que está morto, como Ele também ia restaurar, disse que prometeu também, que disse a Ezequiel para profetizar que Ele vai, que nada está perdido, que Ele pode dar vida àquilo que está morto, pode restaurar, Deus prometeu isso e cumpriu com a sua palavra. Então, isso nos faz ver que às vezes aquilo que a gente pensa que está perdido, não está perdido, porque Deus trabalha, mas Deus trabalha. Se a gente pode ter fé e crer, porque aos olhos do homem é impossível, mas aos olhos de Deus tudo é possível. Tudo é possível aquele que crê. E aquele povo, eles tinham perdido a esperança. Porque lamentaram, tinham perdido, já estamos cortados. Porque isso aconteceu? Porque eles andavam na desobediência. Então, durante o exílio, eles estavam lá, eles foram para a Babilônia, quando destruíram a terra deles, né? E no sul, acho que vocês sabem, né? Quando destruíram a terra de Jerusalém, então eles todos foram cativos, foram para a Babilônia, como cativeiros foram. Então, eles perderam a esperança. Então, mas Deus trouxe uma esperança. Esses povos tinham perdido a esperança, mas Deus deu essa visão a Ezequiel, que é para ele profetizar que ainda há esperança. Profetiza isso sim, diz o Senhor Deus:
Eu que abrirei os vossos súpulos e vos farei abrir as vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel, vai trazer eles de volta à sua terra. Então, às vezes parece que está tudo perdido, mas Deus opera. Às vezes para aquilo, Deus pode restaurar aquilo que está morto espiritualmente, ou uma família, ou um casamento, ou uma pessoa que pode também libertar uma pessoa que está morta espiritualmente no vício, está presa ao vício. Nada é impossível a Deus. Então, essa palavra que eu quero partilhar aqui, que eu deixei mesmo, que Deus falou no meu coração, e eu depois disse, porque Deus me... Então é para falar sobre isso. Estava a mostrar essa palavra. Então é para falar sobre isso. Que às vezes aquilo que está morto, sem vida, mas Deus pode dar vida àquilo que está morto. Pode restaurar, pode transformar, pode libertar. Então é isso. O exemplo da visão do Vale dos Ossos Secos. Que Deus pode tudo. Ele pode tudo. Porque Ele é Deus. Tudo Ele pode fazer. Nada é impossível aos seus olhos. Mesmo com os olhos dos homens é impossível. Ele pode trazer vida àquilo que está morto. Ele pode restaurar, libertar. Mas somos nós também que temos que procurar, né? Quando a gente não consegue, mas procurar Deus, procurar confiar em Cristo, orar, né? Porque às vezes não é no nosso tempo, é no tempo de Deus, mas nada é impossível. Deus pode restaurar aquilo que está destruído, dar vida, assim como Ele deu a vida àquele povo, deu esperança, porque aquele povo, eles tinham perdido a esperança de tudo, porque já estavam lá na Babilônia, tinham perdido a sua terra, a sua terra estava destruída, mas Deus prometeu que ia dar vida. Essa visão que Ele deu a Ezequiel é para mostrar que nada está perdido, que ainda há uma esperança, que Deus é um Deus misericordioso e benigno, que Ele nos ama tanto, que nos perdoa, que nos dá a oportunidade, que Ele pode restaurar, porque não é da vontade de Deus ver um filho a sofrer. Deus Deus nos ama tanto, mas às vezes são as nossas escolhas que a gente faz. E como esse povo também desobedeceu, por isso é que os seus inimigos apanharam, né? O Nabucodonosor, né? Porque eles estavam na desobediência. Então, às vezes Deus permite que nós passamos por situações, porque Ele nos ama, para a gente acordar, porque às vezes quando está tudo bem, a gente tem tendência a esquecer de Deus, está tudo bem, por isso é que nós temos que vigiar. E Deus, às vezes, Deus permite situações acontecer para nós voltarmos para Ele, porque infelizmente alguns às vezes só voltam para Deus quando estão na dor ou no sofrimento, mas às vezes estão prontos, como por exemplo Davi, vou pegar o exemplo de Davi, ele não foi também para a batalha com os outros, não foi, então ele não vigiou, esteve em casa, então olha, como esteve aí descansar em casa, ele foi, olha, para a janela, ele viu a da Batseba, pecou, mas ele colheu, mas ele sofreu, ele arrependeu-se sim, mas teve que passar pela, pronto, teve consequência, né? Mas pronto, como Deus é mais o que Deus perdoou, mas ele teve que arcar com as consequências, aquilo que ele passou, o seu filho também, que virou contra ele, e também que, pronto, teve uma triste morte, né? Tudo tem consequência, mas Deus é tão misericordioso que nos dá a oportunidade, nos restaura, nos fortalece. Então, é isso. Mesmo que parece que tudo não há mais solução, né? Porquê? Porque às vezes a gente olha com os olhos da carne, mas a gente olha com os olhos do espírito, com fé. Porque se Deus pode fazer todas as coisas de acordo com a vontade dele. Então ele deu essa esperança, trouxe essa esperança, esse conforto, dessa visão que Ezequiel teve para profetizar para esse povo que nada está perdido. Deus vai restaurar, trazê-los de volta à terra, o seu povo, a terra de Israel. Então é isso que eu quero deixar aqui. Que essa palavra possa vos ter fortalecido, trazido esperança, aumentado a vossa fé, que às vezes, aquilo que às vezes parece que está perdido, às vezes nada está perdido. Deus pode restaurar, Deus pode trazer vida àquilo que está morto, aquilo que está morto também espiritualmente, aquilo que está preso no vício. Deus pode restaurar essa alma, libertar, tirar desse vício maligno. A gente tem que confiar em Deus. E às vezes eu sei que o inimigo vem para a gente, não há mais nada a fazer, tudo está perdido. Não. É aí que a nossa fé, é aí que a gente tem que, mas mesmo não olhando com os olhos da carne, mas entregar na mão de Deus e confiar. E lembrar também daquilo que a palavra de Deus diz, né? E eu sei que muitas vezes a gente, quando está a passar nas situações, a gente esquece que tão poderoso é o nosso Deus, tão poderoso. Ele pode tudo, mas de acordo com a vontade dele, quando a gente crê, ele não é um homem para que minta. Então ele fez, aquilo que ele profetizou, eu sei, ele cumpriu. Então é isso que eu quero deixar aqui.
que mesmo que parece que está tudo perdido, ou nada, parece que não há mais esperança, há uma esperança, porque Deus tudo pode, porque Deus tudo, nada é impossível aos olhos de Deus, como eu disse. Então eu espero que vocês tenham entendido, que essa palavra possa ter falado aos vossos corações e vos fortalecidos, e fiquem na companhia de nosso Senhor Jesus Cristo.